Olá, eu sou Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje vou falar sobre Daniel Silveira, o refém do regime. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet Sem Medo. Bom, a essa altura você já sabe que o ex-deputado Daniel Silveira voltou à prisão na véspera de Natal. E o motivo você também já deve saber. O Daniel Silveira se atrasou ao voltar para casa e, com isso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, descumpriu uma das medidas cautelares da sua liberdade provisória, então voltou para o presídio de Bangu 8. Se você quiser saber tudo sobre o caso Daniel Silveira, se você quiser entender o que realmente está acontecendo no Brasil, você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo, porque a Gazeta do Povo é o único jornal que vai a fundo em todos esses assuntos e não tem medo de falar a verdade. É um jornal que tem coragem de falar a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil. É por isso que você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Se você fizer isso até agora, até o dia 31 de dezembro, você paga apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses de assinatura. Quer dizer, um desconto de 99% nos 6 primeiros meses. E com isso você tem acesso ao melhor time de colunistas do Brasil, ao jornalismo sério, independente e corajoso da Gazeta do Povo. Então, se você quer entrar para esse time de apoiadores da Gazeta do Povo, torne-se um assinante. Basta você clicar no link que está aqui na tela ou dirigir a câmera do seu celular para o QR Code que também está na tela. Gazeta do Povo é um jornal que pratica a liberdade, que defende a liberdade e que tem coragem para dizer todas as verdades, inclusive sobre esse caso que eu vou comentar hoje. A prisão do Daniel Silveira, a volta à prisão do Daniel Silveira. Isso me fez lembrar a história de um amigo, um professor, um querido amigo meu, professor de literatura. Certa vez teve um problema sério de saúde e teve que passar o Natal num leito hospitalar. Na ocasião, ele recebeu a visita de um padre que lhe disse: olha, meu amigo, o primeiro Natal também foi muito difícil. Agradeça a Deus por estar vivendo o presépio de Belém. De certa maneira, ele estava ali revivendo o presépio de Belém. Nesse sentido, ainda eu posso me dirigir ao Daniel Silveira e dizer o seguinte: Daniel, nós ainda estamos na 8ª de Natal, então eu posso lhe desejar um feliz e abençoado Natal, apesar das coisas horríveis que lhe aconteceram. Todo mundo sabe que o Daniel Silveira voltou à prisão porque ele procurou atendimento hospitalar. Exatamente isso. Ele teve uma crise renal, acabou então voltando à prisão por ordem do imperador Calvo. Mas quando a gente fala sobre o caso do Daniel Silveira, o primeiro erro que as pessoas geralmente cometem é tratar o caso do Daniel Silveira como se fosse um acontecimento trivial, um processo judicial semelhante a tantos outros. Isso equivale a partir dos pressupostos errados. É preciso deixar claro: Daniel Silveira jamais poderia ter sido preso. Jamais poderia ter sido preso pelo motivo que o levou à prisão. Vocês lembram, naquela quarta-feira de cinzas que ele foi preso? Pois é, foi uma prisão arbitrária, foi uma prisão ilegal e foi uma prisão teratológica. Nesse livro aqui, Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, há um capítulo que trata especificamente da prisão do Daniel Silveira naquela fatídica quarta-feira de cinzas. Ele foi preso não por algo que ele fez, não por algum crime real que ele cometeu, mas por algo que ele falou, por crime de fala, sendo que ele era um parlamentar, livre para expressar
as suas opiniões e que não pode ser processado nem preso por nenhuma de suas opiniões, palavras ou votos. Isso está muito claro na Constituição Federal. E ele foi preso. Foi preso graças a um instituto criado à última hora, que é o mandado de prisão em flagrante, também conhecido como flagrante perpétuo. É uma aberração que só existe na cabeça desses juízes brasileiros. Depois, houve uma tentativa de corrigir essa aberração com a graça presidencial que foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Também um direito, uma prerrogativa que lhe cabe pelo texto da Constituição. Mas, mais uma vez, esse indulto ao Daniel Silveira foi sepultado por aqueles que deveriam defender a Constituição Federal. O próprio tribunal, o Supremo Soviético, derrubou o indulto do Daniel Silveira. Quer dizer, ele não poderia ter sido preso, ele não poderia continuar preso. Mas eu não quero aqui entrar em pormenores jurídicos sobre essa decisão. Por quê? Porque outros, como por exemplo o André Marcília, que é nosso colaborador aqui da Gazeta do Povo, ele explica muito bem por que essa foi uma decisão arbitrária, decisão que absolutamente foge a qualquer normalidade e a qualquer legalidade. Esse tipo de rigor nas medidas cautelares jamais foi aplicado para assassinos, para traficantes, para pedófilos, para estupradores. Então, se o Daniel Silveira tivesse matado uma criança, se ele tivesse dilapidado a maior estatal do país, se ele tivesse sido condenado por corrupção a mais de 400 anos de prisão, ele jamais teria sido alvo de tanto rigor. E, no entanto, ele foi. E por um crime de fala, o crime de pensar mal do STF, que hoje se tornou pior que o assassinato e a traição na visão dos donos do poder. Ele descumpriu, então, as medidas cautelares, segundo o imperador Calvo, que é quem manda no país hoje, né? Mas eu aqui preciso dizer uma coisa para vocês. Eu sou um escritor de 7 leitores, mas sou um escritor. E, portanto, eu prezo o sentido das palavras. Então, eu preciso dizer com todas as letras. Daniel Silveira não está preso, ele está sequestrado. Daniel Silveira não está sendo punido, ele está sendo torturado. Enquanto eu tiver forças, eu vou continuar dizendo isso. Daniel não é um presidiário, ele é um refém do sistema de poder brasileiro. É um refém que representa a todos nós. A dor do Daniel deve ser grande. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui da dor física. Tá? A crise renal, a cólica renal, existe uma referência à cólica renal no juramento de Hipócrates, que é do século V a.C. Então, lá em um certo trecho do juramento de Hipócrates, existe a frase: não praticarei a cirurgia de talha perineal. Porque as pessoas que padeciam dessa dor, dessa cólica renal, elas ficavam tão desesperadas que imploravam por uma cirurgia que quase sempre era fatal. Por isso que está no juramento de Hipócrates, não fazer esse tipo de cirurgia, mesmo que o paciente implore. É claro que mudou a medicina e hoje em dia essa cirurgia, essa intervenção pode ser feita. Mas o que eu quero dizer é a dimensão dessa dor física que levou o Daniel Silveira a procurar um hospital. Mas agora, o país inteiro sabe que o Daniel está sentindo essa dor. E se acontecer alguma coisa a ele, o país inteiro sabe que as mãos de alguém estarão sujas de sangue. Mas é tempo de Natal, é tempo de advento, e eu continuo confiando nesse Deus rico em misericórdia e justiça. Esse Deus que nasceu em Belém, numa manjedoura, e que aliviará a dor dos inocentes e reservará a justa sentença para quem prolongou essa dor. A resposta para tudo isso está no próprio nome Daniel, do hebraico Dan-El. Deus é meu juiz. Um abraço a todos, tenham um feliz e abençoado ano novo. Preguiça Sem Medo vai ficando por aqui.
Fala turma, Rodrigo Constantino passando aqui para dar um recadinho. Falta muito pouco para a Gazeta do Povo atingir sua meta. Faltam 5.000 assinaturas. E o melhor, você pode assinar por 6 meses por R$1 e cancela a hora que quiser. Tenho certeza que você não vai cancelar. É o melhor jornal do Brasil e R$1 é de graça. Então vai lá agora mesmo, se você não é assinante, e assine a Gazeta do Povo. Vamos bater e vamos superar essa meta. Vamos dobrar a meta. E a diferença é que a gente sabe qual ela é. Valeu!